Hi. How are you? Estou me saindo bem. Não acha? Que bom, que alegria estar aqui. Que prazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto tão feliz, tão contente. Eu sinto um amor tão grande no meu coração por vocês. E a minha esposa também. Todos os dias de madrugada, a gente acorda e a gente fica ali orando e clamando, suplicando. Eu acho que a palavra melhor não seria bem oração. A gente faz um negócio assim que é suplicar, implorar, clamar, rogar por vocês. O nosso sonho, o nosso desejo é que você tenha assim um encontro tão íntimo com Jesus e viva experiências tão lindas com Deus, que seja um marco na sua história, um marco na sua vida, um marco na sua experiência com Deus. Finalmente, jejum espiritual dos 5 sentidos. Mas amanhã eu vou falar sobre, eu vou apresentar alguns aspectos que eu considero incríveis, extraordinários da graça. Aspectos incríveis da graça. Vou contar uma experiência para vocês da minha infância, que me impactou demais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quando eu pedi para Deus acabar com o homem, eu era bem pequenininho. E amanhã vocês vão ficar sabendo se Deus matou aquele homem ou não. É uma experiência que, se você não vier para assistir, você vai ficar pensando mal de mim. Então é melhor vir, por favor. Uma experiência tremenda. É assim, diferente. E nós vamos ver também uma coisa que é assim: por que Deus livrou de forma espetacular o filho daquela mulher de um acidente da morte, e o meu não, permitiu que ele morresse? Por que Deus permitiu que uma coisa terrível acontecesse contra a minha vida, contra a minha casa, e aquela outra pessoa ali parece que está tudo bem? Por que eu orei, clamei a Deus e pedi para aquela pessoa ser curada e não foi? E por que eu pedi para aquela outra pessoa ser curada e ela foi curada? Por que uma igreja inteira implorou pela cura de uma pessoa e Deus não curou? São pensamentos que deixam você com uma certa inquietação? Principalmente quando algum caso desse, ou outro similar, toca a sua pele. E aí você para e diz: mas como assim? Não consigo entender. Por que temos que sofrer? Por que sofremos assim? O que está acontecendo? Amanhã eu vou apresentar um gráfico para vocês e nós vamos ver isso em detalhes, mas talvez de uma maneira que você nunca tenha visto na sua vida. É provável. Você vai entender que tudo isso está sustentado por uma certa lógica bíblica, espiritual. E quando você entende esta lógica, você passa a ter discernimento ao lidar com estas questões, tanto na sua vida, quanto na vida de pessoas que estão diante de você, desesperadas, suplicando por auxílio, ajuda e conselho. Então amanhã você já entendeu que não tem jeito de faltar. Entendeu isso? Amém? Não tem jeito de faltar. Vai ser precioso demais para você. Muito precioso. É um conteúdo que você precisa ter. Tá bom? Vamos em frente? Jejum espiritual dos 5 sentidos. Esse tema
ele empolga o meu coração, me entusiasma mesmo. Vamos começar com 2 aos Coríntios 3, verso 14 a 18. Procura o texto, por gentileza. Eu quero também dar aqui o meu abraço. Eu fiquei sabendo que tem um monte de gente aí assistindo estas pregações, essa série, aí na internet. E eu quero que o Senhor Deus derrame sobre a sua vida também bênçãos muito especiais. Que você seja alcançado pelo Espírito Santo nessa noite também. Tá bom? E continue acompanhando. E se você mora na região, venha, por gentileza. Não tem coisa melhor do que estarmos na comunhão dos irmãos, usufruindo deste amor tão gostoso. Ok? Deus abençoe a todos. God bless you. Vamos orar então para a gente entrar na leitura do texto. Querido Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Não desiste. E obrigado porque o Senhor atende a todas as nossas orações. Segundo a tua misericórdia, segundo a tua onisciência, segundo a tradução espiritual que o Espírito Santo faz de nossas orações diante do trono da graça e da misericórdia. O Senhor nos dá sempre o que precisamos, não necessariamente o que queremos, mas o Senhor, de uma forma tão linda, vai nos abraçando, nos sustentando, nos carregando no colo. E é por isso que estamos tão felizes aqui, Senhor. Pai, não permita que estas ovelhas tão preciosas que estão aqui, não permita que elas saiam daqui sem terem recebido o alimento sólido para nutrir a vida espiritual delas. Tenha piedade, o Senhor, como bom pastor, ministre a todos nós neste momento. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O texto diz assim: mas os sentidos deles, aconteceu o quê? Se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de que forma? De glória em glória, na sua própria imagem. Olha que coisa linda. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha o sonho de Deus. Olha o objetivo dele, olha o propósito dele. Como pelo Senhor, o Espírito. O apóstolo Paulo estava com um problema ali na igreja. Havia um grupo de pessoas que o deixava apavorado, assustado. Sabe aquele tipo de gente que você mostra a verdade presente e diz, é assim que funciona, de forma cristalina, clara, límpida, está aqui. A verdade presente, a verdade para hoje. Entenda, está aqui. E parece que aquele grupo até entendia, até se envolvia e celebrava aquilo. Mas quando o apóstolo Paulo voltava, quando ele ia avaliar o que tinha acontecido, ele via esse grupo que havia retrocedido. Então, ora eles avançavam, depois eles retrocediam. É uma situação muito, muito complicada. E Paulo, ele para, conversando com o Espírito Santo, ele para tentar entender, para conversar com essas pessoas.
E ele quer encontrar uma razão, ele quer encontrar um jeito de explicar, e ele então ele faz algumas analogias, ele se lembra de Moisés, quando descia do monte, né, colocavam um véu nele para que ninguém visse o rosto dele, porque senão as pessoas não conseguiriam contemplá-lo por causa da glória que o cobria. Então as pessoas ficavam com os olhos ofuscados, não conseguiam olhar para ele precisava cobrir. Paulo se lembra de tudo isso e aí ele diz o seguinte: olha, vocês estão com os sentidos embotados. Vocês estão com os sentidos embotados. O que significa sentidos embotados? Me ajudem. Sentidos fechados, adormecidos, bloqueados, endurecidos, insensíveis, os sentidos confundidos, confusos, intoxicados, inviabilizados, impedidos, para o quê? Para o discernimento de coisas espirituais. Aquilo que era religioso estava no domínio deles, mas saía do campo religioso, caminhando para aquilo que era espiritual e para a verdade presente. Que dificuldade! Eles não conseguiam entender. Chegava um ponto que parecia que eles haviam entendido, quando Paulo olhava, eles estavam lá atrás, no ponto inicial de novo, com os mesmos discursos, na mesma situação. Paulo então diz o seguinte: olha, é assim que acontece. O coração está aqui, e a verdade presente está aqui. Mas entre o coração e a verdade que o coração precisa alcançar e penetrar nesta verdade, e assumir esta verdade, existe uma barreira. É como se tivesse um véu. Então o coração ele se projeta, mas ele bate no véu, e o véu oferece um limite, porque não consegue ultrapassar, não consegue encontrar a verdade presente. Vai até um certo ponto, mas não avança. E Paulo diz: existe uma barreira, existe um impedimento, porque vocês não conseguem o discernimento espiritual, não avançam. E Paulo diz o seguinte: a partir do momento que vocês tomarem a decisão de se converterem, esse véu será retirado pelo Espírito Santo. Aí vocês serão livres, porque o Espírito Santo traz a liberdade. Então, tudo começa com uma decisão. Essa decisão é de dar 180 graus, fazer uma conversão. Muita gente vai para a igreja e aceita os apelos e se emociona, etc. Mas dão 360. E saem daqui do mesmo jeito que entraram. Apenas com alguma emoção que daqui a pouco vai passar. Existem 2 caminhos na igreja, e eu já coloquei isso para vocês, porque quem revela isso não sou eu, é Cristo Jesus, não é? Existe um caminho que o crente, ele está aqui cultivando uma religião de acordo com as suas opiniões, as suas ideias, o seu gosto, o seu coração, a sua visão, aquilo que ele acha que é, e ele empurra isso nas pessoas, ele quer ver gente do lado dele. Mas a partir do momento que ele desiste disso, faz 180 graus e cola os olhos agora na revelação, as coisas mudam. Deixa eu dar um exemplo. Vocês já ouviram falar de adventista mais ou menos? Conhece essa expressão? Adventista mais ou menos? Já viram algum por aí? Adventista mais ou menos? Eu conheci um adventista que viveu essa experiência. Agora estava casado com a sua esposa e me contaram a experiência deles. Achei realmente muito interessante. Veja se faz sentido. Ele, um jovem, um adventista mais ou menos. Tá certo? O mais ou menos é o adventista equilibrado, no ponto de vista de Laodiceia. Não é quente, nem frio, é morno. Está no equilíbrio, mais ou menos.
tá? Um pouquinho lá, um pouquinho aqui, está dentro da sua conveniência, está caminhando aqui, certo? Ele colocou os olhos numa moça, mas colocou os olhos de uma forma especial. Não era para amizade, era para namoro. E ele então tomou a sua decisão. Porque um adventista, mais ou menos, ele toma as suas decisões, ele não está preocupado em submeter toda a sua vida a Deus e buscar em Deus todas as orientações para suas decisões. Não, ele toma as decisões dele. E ele então olhou para a moça e gostou dela, se aproximou e ficou tão deslumbrado com essa moça, tão deslumbrado. Pediu a menina em namoro e ela aceitou. Agora um casal, muito bonito o casal. Ele adventista mais ou menos e ela espírita. Tranquilo? Casal, né? Ali, um casal bonito, ela espírita e ele adventista mais ou menos. Só que no convívio com ela, rapidamente ele percebeu que ela tinha alguns hábitos, algumas filosofias, alguns costumes, algumas coisas, e ele começou a ficar preocupado e disse: eu preciso converter esta menina. Um adventista mais ou menos querendo converter uma pessoa. Que ótimo, maravilha. Ele então pensou, o que eu faço, já sei. Tem um livro lá em casa, eu vou dar esse livro para essa menina. Ela vai ler esse livro, quem sabe, alguma coisa acontece no coração dela. E ele deu um livro, né, do Espírito Profecia, e disse: olha, esse livro aqui, essa autora, Ellen White, é uma autora especial e tal, esse livro aqui é um livro fantástico, eu quero te dar de presente, porque eu gostaria que você lesse esse livro. Ela ficou encantada. Olha que namorado que eu consegui, ele se preocupa comigo, quer que eu leia coisas boas e tal, e parece ser interessante mesmo, vou ler. Ela começou a ler, e na leitura, ela começou a comparar o que estava escrito ali com o estilo de vida dele. Disse: tem alguma coisa errada. Ela então começou a chamar um rapaz na regulagem. Escuta, está escrito assim, 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 você acredita nisso? Ele disse: acredito. Mas você não pratica? Não, não é bem assim, é porque... Não, é assim ou não é? Eu rasgo isso, jogo fora, te devolvo, qualquer coisa, queimo, e eu não leio mais esse livro. Ou então é isso, e o que você me diz? Não, eu estou errado, estou errado. Ela está certa, é uma pessoa de Deus, inspirada, e eu preciso melhorar, e etc. Então, durante toda a leitura do livro, ela foi dando as reguladas. Vocês acreditam que esse adventista, sétimo dia mais ou menos, começou a se converter? A namorada espírita começou a converter esse menino. Olha que coisa linda, irmãos. E ela então terminou de ler aquele livro, pediu outro. Ele correu atrás e comprou outro, e mais regulagem, e mais leitura, e mais conversão. O menino foi ficando bonitinho, entrando na linha, até que ela disse: como é que eu faço para ser batizada? Porque agora eu conheço a mensagem e aceito. Como que eu faço? E ele então providenciou tudo. Aí alguns estudos, etc., deu tudo certo, e na altura ele já estava ficando quente. Um crente se convertendo. E aí foi batizada, etc., e ela disse: olha, você disse que quer se casar comigo, mas eu li esse livro aqui, ó, Vida no Campo, li esse livro aqui, Conselho sobre Regime Alimentar, li esse pá. Eu quero saber se você está disposto a viver isso aqui, a criar os nossos filhos dessa forma, porque senão eu não caso com você, não. Ele diz: não, seguinte, você está certa, eu quero sim praticar tudo isso daí. Pode ficar tranquila que nós vamos caminhar juntos. Ela disse: então tá bom, então eu caso com você. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Irmãos, sabe qual é o nosso drama? Para muitos aspectos e assuntos,
que nós temos revelações especiais, nós adquirimos uma habilidade tão grande de sermos hipócritas, de sermos incoerentes. Nós aprendemos a fingir de bobo. Mas não tem uma revelação? Tem, mas calma, não é assim. Deixa eu seguir no meu caminho, porque eu gosto. Um dia eu falei com a menina sobre um detalhezinho, e essa menina olhou para mim e disse: eu gosto, dá licença? Tá bom. Compreende, irmãos? Nós temos uma revelação. O grande drama hoje é que quando nós colocamos o olhar das pessoas para esta revelação, direcionamos, tem gente que se aborrece. Por quê? Porque confronta com preferências pessoais. Denuncia o estilo de vida que eu gosto, porque a minha vida é dirigida dentro de uma religião que eu construí de acordo com a minha conveniência. Eu sou adventista sétimo dia do meu jeito, dá licença? Do meu jeito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que há uma verdade presente. E que se houver uma conversão, uma mudança de foco de olhar, se nós considerarmos agora o que o Senhor Deus está apresentando, para nossa segurança, alegria e felicidade, para que o plano seja cumprido, de salvar um remanescente, então, aí vem a liberdade, e de glória em glória, nós seremos transformados. É um processo, a imagem de Deus retornará. Até aqui tudo bem, irmãos? Tudo bem? Vou mostrar para vocês agora uma guerra terrível que o diabo não quer que você entenda. A guerra é essa. Está aqui, A minha mente, a sua mente é o palco de um grande conflito. Os 5 sentidos são as janelas de entrada, de acesso para a mente. De um lado, Deus propondo vida, razão, o verdadeiro prazer e muito prazer. Prazeres espirituais. Quem os experimenta sabe que supera todos os outros prazeres, até os físicos, carnais, seja qual for. Satanás, do outro lado, propõe um falso prazer que conduz à morte. Ele não propõe a morte, ele propõe prazer, muito prazer, mas é falso prazer e a consequência é a morte. Observe aqui a batalha, a guerra, a luta para cada sentido. Imagine hoje o arsenal de coisas que Satanás propõe, porque ele conta com a área carnal da nossa mente, da nossa natureza. E o que ele propõe, ele quer que seja algo agradável e algo que venha viciar. Porque pelos sentidos nós sentimos prazer. Se Deus não tivesse diminuído, a intensidade desses sentidos, o ser humano morreria só de sentir prazer. Então, a intenção de Satanás é propor um monte de coisas para fazer com que esta mente fique escravizada e os sentidos completamente intoxicados, embotados, impedidos para a atuação de Deus, que trabalha de uma maneira muito diferente. Satanás impõe, ele empurra. Deus não, ele convida, ele conquista. Ele estende as mãos. É uma coisa muito diferente. Consegue entender a batalha? Imagina, o que o diabo tem colocado na área da audição? E algumas pessoas dizem assim: o que eu ouço não me afeta. Eu tenho um controle sobre isso. Verdade ou mentira?
O que eu vejo não me afeta, eu tenho um controle sobre isso. Por isso que eu posso assistir uma novelinha. Verdade ou mentira? E a área do olfato, tato, eles trabalham de maneira sincronizada, num conjunto, não é verdade? A área do paladar. Como anda essa área? Talvez seja mais difícil. A razão da primeira queda, Satanás, ele explorou, não é? Ele explorou os sentidos, mas ele pegou Eva por aqui. Eva tocou, sentiu o cheiro, viu, ouviu, não é? Os 5 sentidos todos foram explorados no momento da queda. Olha só, discernimento é um dom de Deus ou não? É um dom de Deus? Tem certeza? Ok. Eu também tenho. Então, se é um dom de Deus, é só eu pedir e Deus me concede. É assim? Não? Então como é que é? Se é um dom de Deus, eu tenho que pedir para Ele, porque eu não tenho. Eu peço e não recebo? Como é que é isso? Vou explicar para vocês como funciona. Senhor, me dê discernimento, por favor. Aí Deus olha para mim e diz: ok, filho, é o que eu mais quero lhe conceder. Com certeza. Vamos trabalhar? Mas, Senhor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, filho. Nós vamos cortar dos seus sentidos tudo aquilo que rouba o seu discernimento, que tira de você a clareza da sua mente e compromete você. Nós vamos fazer uma higiene, uma limpeza, e nós vamos cortar tudo aquilo que concorre com a sua razão, com o seu discernimento, para deixar a sua mente levíssima, clara, para que eu possa falar constantemente a ela, e você ouvir, e você entender, e você receber a mensagem. Aí você terá um canal aberto comigo, de sabedoria e discernimento. Vamos trabalhar? Vamos colocar a mão na massa? Aí o ser humano olha assim, ele pensa: mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro, não, isso é pesado demais, é difícil, etc. Bom, olha só como as coisas funcionam. Existe aqui uma barreira, é como um véu. Aqui é o caminho do crescimento espiritual. Mas eu começo a minha jornada espiritual e ela fica fadada à região religiosa. Por quê? Porque logo eu bato nessa barreira, ela está infeccionada, ela está embotada, e eu não consigo ultrapassar. E aqui eu acabo achando que tudo que eu tenho no cardápio de Deus, para a minha história, para a minha vida, é isso. Experiências superficiais, uma vida de imaturidade espiritual, iniciativas frágeis, mas não me importa. Eu estou bem, estou salvo, estou na igreja de Deus. Vai dar tudo certo no final. Do outro lado, o que você perde? Experiências profundas e constantes com Deus. Você perde um amadurecimento espiritual. Você perde o significado da perseverança. E pela perseverança vem o selamento. O selamento. Olha esse cidadão aqui. Motoqueiro, a via está com um problema, tem entulhos, mas ele tem um pedacinho e ele não está nem aí, passa e vai embora. Um dia, ele pode chegar aqui e não ter como passar. É assim que funcionam as vias dos sentidos. Você faz concessões, você abre algumas exceções, e você deixa alguma coisa entrar, mas outra coisa, quando você abre os olhos, você está impedido. É assim que acontece.
Observe a atitude de quem está nesta região aqui tão perigosa. É essa: eu posso, eu mereço, eu quero, é o meu sonho. Do outro lado, olha o que ele está deixando de viver. Deus pode, Deus merece, Deus quer, o sonho de Deus. A limpeza destes canais, para deixá-los limpos, significa reforma. E reforma tem a ver com crucificação da carne, mudança de conceitos. Crucificação da carne. Quando eu abro mão da minha conveniência, do meu gosto, faço aqui uns 180 graus e colo os olhos agora em Deus. Em Deus. Observe este peixinho aqui. O Espírito Santo tocou no coraçãozinho dele, se é que peixe tem coração. Tocou, ele sentiu, ele percebeu que essa experiência meramente religiosa aqui faria com que, em algum momento, ele morresse com todo mundo. E ele, sentindo este toque, tomou um impulso com a força de Deus, e agora ele tem como objetivo mergulhar nestas águas de uma experiência nova, fantástica, incrível, que ele quer conhecer. Esse peixinho aqui, ele está olhando para ele, está dizendo, ele vai, já que ele deu o pulo, ele é maluco, vai bater nessa quina, vai escorregar do lado de fora, vai bater no chão, vai estribuchar até morrer, porque é assim que acontece com esse pessoal que fica inventando coisa diferente. Fica querendo ser melhor do que os outros, fica querendo ser mais santo do que todo mundo, e agora está se achando, então vai morrer. Eu estou aqui para ver, para enxergar. Esse outro está de costas viradas assim, porque ele está dizendo, meu Deus, eu não quero ver, ele é louco, por que ele fez isso, eu não quero ver, eu estou mais seguro aqui com todo mundo, nós somos juntos, unidos aqui, eu nem quero ver o que vai dar, eu detesto ver as pessoas fazendo isso e se dando mal. Ele está aqui. O outro está aqui, ó, indiferente, estou nem aí, está tudo certo para mim, nem me conte nada que eu não quero saber. Esse outro está dizendo assim, meu Deus, que coragem desse indivíduo, será que algum dia eu vou ter essa coragem também de dar um salto desse para ter essa experiência? Ai, que coisa. Esse outro aqui está dizendo, eu quero mais distância. E cada um tem uma cabeça, um juízo, um julgamento, e é assim que acontece. Olha só, os sentidos estão liberados. Agora não tem mais o véu, o impedimento. O crescimento espiritual pode se dar no caminho do selamento. Agora experiências profundas, amadurecimento espiritual, crescimento, conhecimento, a perseverança e tudo, enfim. Existe um outro grupo que se chama secularizado. Eu vou fazer uma comparação agora. Esse grupo secularizado, ele deriva deste grupo religioso. Ele deriva deste grupo. E ele se comporta de uma maneira muito curiosa. E agora eu vou comparar para vocês perceberem se faz sentido ou não. Observe, a conduta do espiritual é essa, ele é radical consigo mesmo. Ele exige de si mesmo. Mas ele exige sob a força de Deus, e não pela capacidade dele. Mas ele é exigente, ele não negocia com o pecado. Ele não abre mão na vida dele para o pecado. Ele não quer. Quando acontece um acidente, mas ele não quer. O religioso, ele é radical com os outros. Então ele vive observando a vida dos outros para dizer, está vendo? Você não deveria ter feito isso. Você não pode fazer isso. Você está em pecado, você está errado. Mas quando diz respeito a ele diz assim, não, espere um pouco, vocês estão me interpretando mal. Não é bem assim. Eu não sou isso que vocês estão pensando, eu sou outra pessoa. Posso explicar. O secularizado, ele é simplesmente contra os radicais e se gaba disso. Eu tenho cabeça aberta,
eu tenho conceitos mais avançados, eu sou contra os radicais, e sabe, que pobreza, que miséria é esta. Coitadinho dos irmãos. Ele tem um outro conceito. A frase que o espiritual mais usa diante de crises, diante de dificuldades, diante de algum transtorno, algum desafio, é essa: vamos orar agora, vamos orar. Porque ele não confia na capacidade dele, ele se sente tão dependente de Deus. Esta é a reação dele. Agora, a reação do religioso, ele se enche, estufa o peito e diz assim: onde é que vamos parar? Desse jeito, olha só a situação. E o secularizado não tem nada a ver. Esse povo é tudo doido, maluco. O que é isso? Tem nada a ver. Que besteira, que história é essa? Não tem nada a ver. Olha só, o estilo de vida de uma pessoa que tem a mente espiritual é essencial, é baseado naquilo que é essencial. Mas o estilo de vida do religioso é conservador e ele se gaba de ser conservador. Em nome do conservadorismo, ele mata o ideal. Se até hoje fizemos desse jeito na igreja, por que mudar? Aí o outro diz: mas é só um dia, o Espírito Santo tem um movimento diferente aí, é só um dia. Não, porque isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer aqui. Ele é conservador, não é? Olha só, o secularizado, ele se gaba de ser liberal. Qual o problema? O que tem? Deixa aí, deixa acontecer, não tem nada a ver. Olha só, o foco do espiritual é o amor, e ele vive na essência do amor. Agora, o foco do religioso é a obediência. Ele só fala de obediência, mas não tem amor no coração dele. Só tem a letra. E por meio da letra e não do espírito, ele quer ser obediente. Nunca será. Mas esse é o discurso dele. E em nome da obediência ele mata pessoas na igreja. E o secularizado, o foco dele é o prazer. Ele se dando bem, ninguém mexendo com ele, ninguém tirando ele do conforto dele, da conveniência dele, está tudo certo. Pode fazer o que quiser na igreja. Pode pular, pode rolar, pode subir, não tem problema. Não mexendo com a conveniência dele, está tudo certo, está tudo tranquilo. O sentimento do espiritual é esse, de indignidade. E o sentimento do religioso é de orgulho, e do secularizado de rebelião. Quando um religioso não é escolhido para um cargo na igreja, vamos supor aqui um cargo de ancião, ele não foi escolhido esse ano para ser ancião. Ele se recolhe, fica chateado, já pensa em mudar de igreja, e ele fica pensando: só quero ver o pessoal quebrando a cara, porque eles não reconhecem que eu carreguei no ano passado essa igreja nas costas. Quero ver agora o que vai ser sem mim. E quando ele é eleito, ele fica tão feliz, tão orgulhoso, e diz assim: puxa vida, olha, ainda bem que esse povo reconheceu. Vocês já viram na Bíblia algum profeta recebendo o chamado de Deus e dizendo assim: Senhor, parabéns, hein? Só acertou. Chamou a pessoa certa. Pode deixar comigo, vou botar esse povo na linha, Senhor. Vocês já viram um profeta assim? Eu só vejo um profeta assim: Senhor, eu sou menino, Senhor, eu sou filho de boiadeiro, Senhor, eu não sei falar, Senhor, por favor, eu não dou conta, Senhor, não sei... Aí Deus diz: é você mesmo. É você mesmo. Porque se você achasse que era qualquer coisa, eu não queria. Mas você, que não é nada, é isso que eu quero. Porque nas minhas mãos você vai fazer tudo. Olha só, o sentimento da pessoa espiritual é de indignidade. Ele nunca vê em si mesmo todas as qualidades para chegar e fazer e acontecer. Não. Mas o secularizado é de rebelião. Ele olha: esse pessoal tem uma cabecinha, coitadinho dos irmãos. Porque ele acha que ele tem visão aberta de mundo, de conceitos e tal.
não é? Ele frequenta aquele ambiente, aquele outro, e nem fala para os irmãos, porque o irmão vai pegar no pé, eles não entendem, coitados. Não é? Deixa. E aí, ele presta atenção para ver se tem outros do mesmo jeito dele, que compartilha. Aí, forma aquele grupinho, rebeldezinho, sempre do contra, não apoia, não ajuda, mas está lá defendendo o seu prazer, os seus direitos. Ok? Olha só. O princípio de quem é espiritual é esse. Ele vive o que é espiritual. Ponto. Ponto. Agora o religioso, ele quer dogmatizar o que é espiritual. Não, espiritual é isso aqui. Se não for isso, não é espiritual. Isso é espiritual, isso não é espiritual. Ele quer dogmatizar. Ele quer ser consciência das pessoas. Ele quer dirigir. Mas o espiritual, ele vive o que é espiritual. Ponto. É o estilo de vida dele, é a experiência dele. É assim que ele vive. E o secularizado? Ele racionaliza o que é espiritual. O tempo todo racionalizando. Não, que exagero, que não é assim, equilíbrio e tal, fanatismo, não. Tá. Ele sempre... Por quê? Porque confronta com as preferências pessoais dele. Tira o conforto dele, a conveniência. Desmonta a religião que ele construiu para si mesmo. Toda baseada no seu prazer, na sua conveniência. O desejo do espiritual, ele quer equilibrar a vida, a sua vida com o céu. Ele quer colocar, ligar a sua vida com o céu. Mas o religioso, ele quer equilibrar a igreja, a sua visão. Então, se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, eu mudo de igreja. Eu mudo de igreja, pronto. E vou para outro lugar que eu vou conseguir colocar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que está certo. Você entende? E o secularizado está aqui, ele quer equilibrar o mundo com a igreja, de todo jeito. De todo jeito. Ele não sossega, ele não se conforma, ele não para, enquanto todo mundo não estiver aqui, se equilibrando com o mundo. Então, o argumento dele é forte, não tem nada a ver, e tal, ele faz a cabeça das pessoas, ele racionaliza o que é espiritual, e ele está contra os radicais, e ele faz toda uma guerra e toda uma batalha. Você entende? Vou dar um exemplo prático. Uma menina vem, recém-batizada, coisa e tal, vem, sobe o púlpito da igreja, e a roupa não está tão própria, porque ela também não foi tão instruída, e a música não é tão aquilo que deveria ser e tal, e ela chega e canta. Aí, vamos colocar aqui 3 anciãos, o espiritual, o religioso e o secularizado. O religioso se levanta com toda a sua indignação. Isso não pode acontecer na casa do Senhor. Ele fica furioso. Aí ele já se levanta e já chama lá para fora, para uma reunião especial, o espiritual e o secularizado. E ele já chama lá fora e diz assim, isso não pode acontecer, olha que pouca vergonha que está acontecendo lá, olha que vamos proibir isso, vamos acabar com isso, porque isso não pode acontecer. E o secularizado olha e diz, rapaz, você está esquentando a cabeça à toa, que história é essa? Só porque a menina foi cantar uma música lá diferente, não pode cantar por quê, rapaz? Que história é essa? Deixa a menina cantar, que cabeça quadrada é essa? Deixa a menina cantar, rapaz. Tanta gente fazendo coisa pior aí, deixa a menina. Qual o problema? Eu não vejo problema, não. Eu não vi nenhuma dificuldade, não vi nenhum problema, não. Aí, o espiritual entra em cena. Aí ele diz o seguinte, irmãos, a menina precisa ser apoiada, precisa ser instruída. Nós demos apoio espiritual para ela, nós demos instruções, nós oramos com ela, estamos envolvendo ela e discipulando essa menina da forma correta. Que tipo de atendimento espiritual, que tipo de apoio espiritual? Nós não podemos condená-la porque a culpa é nossa. Nós não vamos condená-la, nós vamos envolvê-la no conhecimento, no estudo, vamos reforçar mais. Algumas coisas ela não entendeu, então vamos ajudar, para que ela sinta alegria, sinta prazer e seja estimulada a continuar participando no serviço do Senhor. Tem diferença ou não?
Os irmãos conseguem perceber estas características? Sim ou não? Conseguem? E ao olhar para si mesmos, conseguem perceber aonde que você está? Qual o grupo que você tem transitado? Essa é a parte mais difícil. Porque olhar para o vizinho, você é mais fácil. Mas quando eu olho para mim, Senhor, eu não estou do jeito que eu achava que eu deveria estar. As pessoas dizem por aqui, a igreja adventista na América está secularizada. Secularizada. Essa igreja e aquela outra é mais quadrada. E as pessoas vão falando, qual o padrão de Deus? O que Deus quer? Está vendo esse homem aqui? Ele é lá de Caldas Novas, Goiás. Quem conhece ele? Dr. João Vaz. Já assistiu o vídeo e tudo, que legal. Dr. João Vaz, ele recebeu uma família. Ele é nutricionista. Então ele foi fazer ali uma consulta. E ele disse, qual o objetivo da consulta? E a família disse, olha, o nosso objetivo é o seguinte, nós queremos melhorar o estilo de vida para termos a mente mais clara. Ele olhou e pensou, eles não são adventistas do sétimo dia, não devem conhecer o Espírito de Profecia para ter esse tipo de papo. Então o que está acontecendo? Ele ficou assim curioso. E começou a fazer uma avaliação e falou sobre os remédios naturais e fez uma avaliação tremenda com eles. E, numa certa altura da avaliação, ele parou e pensou, eles estão melhores do que eu. Alimentação vegana, exercício físico todo dia. O pessoal tem práticas, fazem exercícios físicos. Tem um estilo de vida extremamente saudável. Ele ficou impressionado. E ele perguntou, o que está acontecendo? Por que vocês querem melhorar o estilo de vida, ainda mais do que vocês já têm? Para terem a mente mais clara. Quem falou isso para vocês? Aí eles ficaram um pouco envergonhados, se entreolharam e resolveram dizer a razão. A razão é a seguinte, para receber, eles recebem espíritos em casa, para poder usá-los, são entidades espirituais. E um dia desses, apareceu um espírito e ele estava muito nervoso, muito agitado, porque ele não conseguia uma performance ainda melhor com eles, usá-los como ele desejava. Então ele ficou nervoso e se apresentou e disse para eles, eu quero que vocês melhorem o estilo de vida para vocês terem a mente mais clara, para que eu possa usar vocês. E aí, aquele cidadão com a sua família estava ali dizendo, o senhor pode nos ajudar? Nós precisamos melhorar ainda mais o nosso estilo de vida. O que os irmãos acham disso? O que os irmãos acham disso? O diabo trabalha na contrafação, é verdade ou não é? Ele inventa alguma coisa nova? O plano de Deus para manter uma pessoa com a mente clara, para que ele possa fazer uma comunicação constante, essa mente, para que esse indivíduo possa andar no Espírito e ser efetivamente templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19, 20, ser templo do Espírito Santo, o plano de Deus é esse, ele pega o mesmo plano para adequar para a realidade dele, para a situação dele. Então observe como funciona o jejum espiritual dos 5 sentidos. Ele é muito simples e altamente eficiente pelas seguintes razões. Audição. Vá à natureza ouvir a música e procure não escutar rádio e músicas seculares. Vá à natureza ouvir a sua música. Irmãos, esse exercício, essa atitude, faz com que a sua mente fique limpa,
traz saúde mental e emocional, e você começa a perceber alguma coisa espiritual muito agradável, irmãos. Aí alguém pode dizer assim: você está brincando, né? Você conhece a minha vida? Conhece o ritmo da minha vida? Você sabe o que eu tenho que fazer para me virar e pagar as minhas contas? Você está na minha pele, você está na minha realidade, para ver exatamente o que eu passo, para conseguir sobreviver? Você está brincando comigo, né? Existe um preço. Existe um preço, irmãos. Olha só, visão. Faça meditações diárias usando a Bíblia para desenvolver visão espiritual. Evite assistir TV, exceto conteúdos espirituais e muito bem selecionados, irmãos. Ler revistas e navegar por sites seculares. Parece ser coisas muito simples. Mas você consegue frequentar o silêncio, por exemplo, falando da audição, na madrugada, quando você se levanta para falar com Deus, antes de qualquer coisa. E na sequência, você durante o dia, evitando esses conteúdos, você vai bloquear uma carga muito grande de ataques à sua mente e ao seu coração. Você resistindo e fugindo disso, primeiro que você vai fugir de serviços de Satanás na sua vida que te comprometem. Em segundo lugar, o seu coração e a sua mente ficarão livres, porque aonde há o Espírito, aí há liberdade. Ou eu sou o templo do Espírito Santo, estou livre, ou eu vou abrir as janelas da minha alma para conteúdos que me escravizam. Olha só, use frutas, verduras, nozes, castanhas, grãos e cereais integrais, pratique boas regras de saúde, mantenha intervalos de 5 horas entre as refeições e não coma após as 19 horas. Não coma carnes de qualquer tipo, doces, leites e seus derivados, muito menos frituras. Aqui está uma formulazinha tão simples, tão prática, para você evitar um monte de doenças. Sim ou não, irmãos? Para evitar que você tenha que visitar um médico que você não sabe nem a confissão religiosa e espiritual dele, para te ensinar e te recomendar aquilo que você já conhecia, porque a revelação está diante de você. O olfato, respire ar puro logo pela manhã, ao longo do dia, respire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Isso faz com que haja uma renovação das suas células, oxigênio o cérebro, é algo simples, tão simples e ignorado. Mas quando fazemos isso, a nossa mente dá uma renovada, uma restaurada. Faça caminhadas em locais de muito verde. O ideal é andar de pés calçados. Depois sentir-nos, o ideal é andar de pés descalços, pois sentir nos pés o orvalho da manhã é muito saudável para o sistema nervoso central. Algumas pessoas se curam de depressão simplesmente levantando bem cedinho e indo para a grama ainda úmida e ficam ali uns 15, 20 minutos andando descalços. Há uma descarga muito grande, e a pessoa se revitaliza. Isso é muito, muito importante. Irmãos, olha só. Eu estava estudando uma matéria de psicologia, e eu fiz algumas matérias de psicologia. E quando eu encontrei isso aqui, eu quase morri de alegria. Aqui é a própria psicologia mostrando o que acontece. Olha só. A psicologia do comportamento. O comportamento está na dependência de 3 mecanismos fisiológicos. 3.
O primeiro, receptor, efetor, e o terceiro, conector. Olha só o que diz. O mecanismo receptor, órgãos dos sentidos que captam os estímulos do meio. Tem a ver com os sentidos, ok? Agora, existe no esquema aqui o efetor, que tem a ver com músculos e glândulas. Músculos e glândulas saudáveis proporcionam o quê? Vigor físico e mental. E, consecutivamente, lucidez e clareza. O mecanismo conector tem a ver com o sistema nervoso que estabelece a conexão entre o efetor e o receptor. Então, olha só, todo o seu sistema nervoso, né, a qualidade dos seus músculos, dos órgãos dos seus sentidos, tudo isso está intimamente ligado ao comportamento, aquilo que você é e como que você lida com as coisas. Agora vamos para o espírito de profecia, para a gente concluir. Olha só, a condescendência com apetite, de acordo com Conselhos sobre Regime Alimentar, de Ellen White, diz o seguinte: impede de se compreender o quê? Está lá na página 72. Aqui está dizendo que se eu não cuidar destes aspectos, se eu não respeitar este estilo de vida, se eu não adotar este padrão de jejum, eu vou ter muita desvantagem. E compreender a verdade presente será algo muito difícil. Irmãos, as coisas espirituais são assim. Ou você experimenta e entende, ou você fica ouvindo e dizendo, não entendi não. Não vai entender nunca. Porque não é para você entender racionalmente, simplesmente. É para experimentar. Ou experimenta e fica sabendo como é, ou não experimenta e nunca vai saber como é. Eu fui procurado por um médico, depois de uma pregação que eu fiz, numa igreja muito grande lá no interior de São Paulo, Sorocaba. Esse médico chegou para mim e disse, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Eu disse, ok, e se segura um pouquinho e tal, e muita gente, igreja muito grande. E depois ele me arrastou para o cantinho e disse assim, olha, eu preciso te dizer o que aconteceu. Olha, eu tive um problema seríssimo de saúde, e aí eu fiquei desconfiado, já sabia que era da área da cardiologia. Visitei um colega meu, porque a minha área é outra, e ele pediu exames, e aí eu já avaliei os exames antes de entregar para ele e vi a minha situação. Eu estava à beira da morte. Qualquer momento eu poderia morrer. Aí eu caí a ficha assim, eu parei, olhei para cima e disse, Deus, o Senhor tem um plano para mim, ou o Senhor quer que eu morra, o que é? E ele ficou desesperado. Aí ele se sentiu, ele se lembrou do livro, que ele nunca conseguiu ler, que é o Conselho sobre Regime Alimentar. Aí ele parou e disse, eu vou ler esse livro, vou ver se Deus tem alguma coisa para mim. Porque é o livro que fala de saúde do Espírito de Profecia, então deixa eu ver se tem alguma coisa para mim. Quando ele leu o livro, ele começou a colocar em prática. E agora ele estava dizendo ali para mim, eu não estou aqui para falar das vantagens incríveis da minha saúde, não. Eu estou aqui para te dizer uma coisa que eu entendi, uma coisa que está acontecendo comigo, uma coisa, eu disse, o que é, doutor, essa coisa? Fala para mim. Ele disse, é um negócio fantástico, que eu não estou falando de saúde, eu estou falando de uma outra coisa, doutor, então me explique essa outra coisa. Ele disse, eu vou te falar porque você vai entender. Então me conta, essa coisa é o seguinte, a minha mente ficou clara. Doutor do céu, dá um abraço aqui. Agora você entende o que significa ter mente clara, sensível. Sim, agora quando eu oro, eu passei a minha vida toda de crente, achando que orava. Hoje eu descobri que eu não orava. Agora eu consigo orar. Eu consigo entrar em comunhão com Deus. A minha mente penetra assim de uma forma incrível nas coisas de Deus. E eu não quero parar mais de orar. É um problema para mim terminar a oração, porque é tão gostoso, tão prazeroso. Eu nunca senti esse prazer na minha vida, nunca. A minha mente era embotada e eu não sabia, não acreditava nisso. Agora quando eu abro a Bíblia, o texto vem, as coisas vêm, e Deus fala comigo. Eu aprendi tanto em pouco tempo, que a minha vida inteira lendo a Bíblia eu nunca enxerguei, nunca vi, nunca aprendi. Então, aí ele disse assim, agora eu quero ensinar para todo mundo, porque eu tinha a mente embotada e não sabia.
E aí eu perguntei, o senhor já começou? Por onde? Eu comecei pela associação. Falei, doutor do céu, vamos lá. Vamos propagar para todos os cantos a proposta de Deus, a intenção de Deus. Desculpa, vamos lá. Olha aqui, ó. A condescendência com o apetite paralisa os sentidos, produz apatia cerebral, desqualifica a pessoa para expor planos, conselhos, debilita as faculdades mentais, espirituais e físicas dos filhos. A satisfação descontrolada do apetite desequilibra a mente, embota a consciência, tira o discernimento espiritual, enfraquece a resistência à tentação, produz falta de poder moral em relação aos filhos, causa irritabilidade e nervosismo. Tem muitos casamentos que eu aconselho o jejum espiritual dos 5 sentidos. É simples. Mas quando eles colocam em prática, acabou a briga. Eles ficam calminhos, gente boa, coração aberto para o amor. Oh, meu bem, vamos lá, meu bem. As coisas funcionam. E os filhos, irritados com açúcar, irritados com estimulantes, e comendo, parece umas oncinhas, comendo um monte de coisa, tudo nervosos, e vai para o videogame, e assiste o negócio, e os meninos tudo estressados, e os pais dizem, eu não sei porque que os meus filhos são tão agitados, essa geração de hoje é agitada, né? Não sabe. Entende? Aqui está o segredo. Ó, finalizo. O Senhor pede. O que Deus pede? E quando Deus pede, a gente diz o quê? Senhor, eu vou pensar. Passa mais tarde, a gente conversa depois. Ou a gente diz, Senhor, se o Senhor está pedindo, eu faço. O Senhor pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, é verdade ou não é? Embotadas, entorpecidas. E aí surgem várias tendências, características, né? Uns partem para o secularismo, outros partem para a justificação pelas obras, né? Que de uma forma muito oculta, né? que um religioso pretende alcançar. E olha só, agora, esperança para o nosso coração. Mas há de haver um ressurgimento da morte aparente. Aparentemente morreu ou não morreu? Aparentemente tem solução? Parece que morreu, não morreu? Mas a profecia está dizendo que é uma aparente morte, porque há de haver um ressurgimento, uma ressurreição, um reavivamento. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Assim como João Batista preparou o caminho para o Rei da Graça, nós hoje temos que preparar o caminho para o Rei da Glória. João Batista tinha um estilo de vida diferente, não tinha? Os religiosos da época diziam o que de João Batista? É doido. Doidão varrido. Não conseguiam ver o Espírito nele. Tinham a mente o quê? Embotada. Não é assim? Hoje, nós precisamos de um novo estilo de vida. E eu volto a essa pessoa que está pensando aí. Você não conhece a minha vida. Você não conhece os meus compromissos. Você não conhece os meus desafios. Você não sabe o que eu tenho que fazer para sobreviver, para me sustentar. Para você é muito bonitinho chegar aqui e falar tudo isso, mas você não sabe. Irmãos, a partir do momento que houver uma conversão, aí haverá liberdade e libertação. O que parece ser impossível para você mudar,
porque você se vê escravo de um contexto que você se meteu com um apelo extraordinário, incrível, que é a sobrevivência. Mas para Deus as coisas funcionam com prioridades completamente diferentes. E Deus é aquele que te sustenta. E aquele que te sustenta está te propondo uma novidade de vida. Daqui a pouco você se estoura de um jeito, aqui e no corpo inteiro, e depois, o que você vai ter para contar? Vai olhar para Deus e vai dizer, não entendo porque Deus deixou isso acontecer comigo. Uma vida de desobediência. Um caminho onde você caminha de acordo com a sua visão, com as suas crenças, com as suas ideias, com a sua percepção, com o seu gosto. Enquanto o convite é outro. Caminhe à luz do Espírito de profecia, da revelação, da palavra de Deus. Eu sei que aqui pode estar algo muito sensível para você. Pode ser o tendão de Aquiles. Pode ser a parte mais frágil da sua experiência. Mas aqui pode estar a razão de um impedimento espiritual tão forte. E é simplesmente necessário que você coloque isso nas mãos de Deus e creia e aprenda a viver pela fé. Deus, Ele está muito preocupado com você, como você vive, como você... Sabe por quê? Porque até migalhas para o Senhor você não tem entregado. Isso é bem provável. E alguns, quem sabe os que estão tendo uma performance melhor, são aqueles que estão conseguindo pelo menos uma migalhazinha para o Senhor, de tempo para o relacionamento e para a intimidade. Mas é provável também que existam aqui pessoas que tenham mais tempo para Deus, porque não importa que prejuízo, não importa o que vai acontecer, mas estão aplicando esse tempo para Deus, porque amam a Deus e têm prazer com Deus, e não negociam por dinheiro no mundo, por situação nenhuma, não negociam com, esse privilégio com Deus. Deus quer operar uma obra de libertação. Os irmãos têm desafios muito peculiares, muito especiais aqui, mas o Espírito Santo quer tocar nesta área muito sensível e te fazer um convite a uma experiência diferenciada, para abrir a sua mente, para te dar sensibilidade espiritual e para salvar a sua vida, para te pegar no colo e te sustentar e te carregar. O convite hoje não é simplesmente para nós entregarmos o nosso coração para Jesus. Não é simplesmente isso. Isso aí é o básico. O convite hoje é para nós nos prepararmos para sermos mártires. Entende o que significa isso? E para isso a gente tem que ter maturidade espiritual, nós temos que ter musculatura espiritual, nós temos que ter preparo espiritual. E preparo espiritual, isso não se consegue com pílulas. Nós precisamos entender o que significa intimidade com Deus, um estilo de vida separado para Deus, o estilo de vida de João Batista. Nós precisamos entender como isso funciona, como isso acontece, porque ou nós vivemos isso, ou não teremos energia espiritual e força para resistir às terríveis intempéries que virão. Se no domingo à noite um alerta aí de um ciclone passando, que é algo realmente assustador, amedrontou a todos nós, mas isso não é nada, nenhum
nenhum furacão, qualquer coisa parecida com isso, se comparará com uma crise espiritual, com um desafio espiritual, com uma situação terrível que estará sendo apresentado diante de nós, aonde quem é joio vai voar, não tem jeito. Mas Deus promete que, Amós 9:9, nenhum grão se perderá, um grão ele volta, ele pode subir, mas ele volta. E ele fica, porque ele tem conteúdo, tem base. Deus está preparando uma geração de mártires. O treinamento, ele é incrível, está ocorrendo. E o risco que nós corremos é de perdermos o time, de perdermos o tempo, pela procrastinação. Esse é o problema de Laodiceia. Procrastinou demais. Aí chega um ponto que vai ser vomitado da boca do Espírito Santo. Compreende, irmãos? Eu estou falando isso com amor, com carinho, mas com o meu coração aqui apertado, irmãos. Porque eu sei que eu estou tocando aqui num ponto muito sensível da vida de vocês, mas é preciso vocês pararem de colocar a vida diante de Deus. Senhor, o que eu faço com a minha vida? Olha como eu estou gerenciando, olha como eu me permitir ser levado por esse esquema todo em que transformou a minha vida numa escravidão de um sistema. Senhor Deus, existe alguma coisa que o Senhor possa fazer por mim? E Deus vai lhe dizer no seu coração, sim, filha, sim, filho, existe. Você pode não acreditar, porque está com os sentidos embotados. Mas se você se converter, se você olhar para mim e permitir que eu te conduza, aí sim você vai viver essa experiência. Nós estamos sendo desafiados, meus irmãos, a caminharmos pela fé. Hebreus 10, verso 38 diz, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E nós aplicamos essa expressão para as pessoas que nós achamos que são coitadinhas. Coitadinha, está vivendo pela fé. Não tem recurso nenhum, coitadinha, está aí. Vamos ajudar, né, gente? Gente, vamos ajudar. Coitadinha, está vivendo pela fé. Os valores completamente invertidos. O meu justo viverá pela fé. Você está vivendo pela fé? Ou você está vivendo pelo concreto? Ou você está vivendo pelo crédito que você encontra nas instituições financeiras deste país? Ou a sua confiança, ou a sua segurança, a sua base está dependendo daquilo que você consegue com a sua força. Mas, em algum momento, a sua força pode acabar. Em algum momento, o seu dinheiro pode acabar. Em algum momento, as suas propriedades podem faltar. E aí, vai sobrar o quê? O que de essência? O que você viveu? O que você usufruiu com Deus? O que você experimentou de Deus? O que? Qual é a sua essência? O que vai sobrar? No nome de Jesus, irmãos, com todo o amor que Deus tem me dado no meu coração para amar vocês, eu estou preocupado. No nome de Jesus. Estou falando de forma muito específica aqui para a nossa congregação. Mas o diabo tem feito um grande esquema para escravizar pessoas e para roubar dessa pessoa qualquer possibilidade de ter o filho sendo gerado a cada dia em seu próprio coração. Lembram-se do dragão vermelho que quer assaltar o filho do coração? E assaltando o filho, assaltará a igreja, o corpo de Cristo do coração? E finalmente tirará definitivamente dentre o remanescente esta pessoa. Eu preciso terminar com uma oração. Mas quero orar agora por você, que entende com toda a força do seu coração, quebrantado, que entende que não tem vivido o estilo de vida que Deus deseja. Não sabe como fazer isso, mas quer entender e quer pedir misericórdia para Deus.
porque não tem vivido aquilo que precisa viver. Está convencido pelo Espírito Santo de que precisa de uma mudança urgente e rápida antes que seja tarde demais. E você quer se manifestar fisicamente vindo aqui, apresentando para o mundo espiritual, para que seja testemunha da sua decisão, daquilo que você realmente quer. Vem aqui na frente, no nome de Jesus, para receber esta oração. Glórias a Deus. Você vê ali o quê? Um altar. O Cordeiro de Deus já foi morto de uma vez por todas. Acabou. O Cordeirinho era imolado, representando o Cristo Jesus. Já temos o sangue de Jesus. Está resolvido. Agora, existe o sacrifício do eu, para aceitarmos o oferecimento de Cristo. Sem conversão, sem renúncia, nada feito. É um símbolo. O altar das renúncias. O altar do sacrifício do eu. Você está diante de um altar agora, espiritual. Você está oferecendo o seu coração para ser sacrificado. Está realmente disposto? 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. Você está aqui para se colocar nas mãos de Deus. Você não tem ideia do que Ele pode fazer e nem precisa ter, é só confiar, porque o onisciente, onipotente, onipresente tem poder para fazer tudo diferente na sua vida. Para você viver o milagre de estar aqui, realizando o ministério, tendo o seu trabalho como ministério, mas não como instrumento de escravidão, não como instrumento para poder te roubar o tempo com Deus. E você vegetar espiritualmente, viver amínguo espiritualmente, e aplacando a consciência e dizendo, está tudo certo, eu tenho que sobreviver, é assim que funciona, e pronto, acabou. Vamos orar, querido Deus. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração apertado, Pai. Existe uma revelação, existe uma proposta. Existe um estilo de vida que precisamos viver. É tão simples, tão simples, tão simples. Mas parece ser um gigante diante de nós, porque não conseguimos colocá-lo em prática. Porque a nossa vida está disputada por um estilo que nos viciou, que nos embotou, que nos aprisionou, que nos escravizou e que está nos matando espiritualmente. Está acabando com as famílias. Ó Deus, honre no nome de Jesus essas ovelhas tão preciosas que estão aqui no teu aprisco. Porque no exercício do livre-arbítrio dessas pessoas, elas investiram este tempo para o crescimento espiritual. Alguns cancelaram trabalhos, cancelaram compromissos, cancelaram um monte de coisas. Até pode ser que estejam tendo algum prejuízo financeiro, mas, Senhor, honre os teus filhos, porque o maior investimento da nossa história, da nossa vida, é um investimento espiritual, é o que diz respeito à intimidade com Cristo. Nada, absolutamente nada, Senhor, deve falar mais alto e deve ocupar o lugar desta prioridade na nossa existência. Porque senão, Senhor, teremos uma vida miserável de qualquer ímpio. E talvez pior. Abençoa estas ovelhas que estão aqui. Dá a tua bênção, a tua sabedoria e o teu poder. Elimine este véu e coloque o espírito da liberdade e atue milagrosamente, conduzindo cada um
ao discernimento e à compreensão de como o Senhor quer que cada família viva. Quem deve ditar as regras não são as necessidades, porque o Senhor está acima das necessidades. E estando acima das necessidades, elas serão satisfeitas. Senhor Deus, abençoa, proteja, guarde, preserve. Derrame o Espírito Santo como chuva serôdia. Levante essa igreja, viva, poderosa, para a tua honra e a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.